ESA1, pessoal. Com muito custo eu consegui abrir o Google Earth aqui na plataforma do browser do Chrome, tá? E já avisando vocês, desde que o Google Earth ele criou esse plugin para funcionar aqui perfeito casado com o sistema web nesse browser do Chrome, e ele foi só para o Chrome inclusive. Eu nunca mais consegui fazer o programa funcionar de forma perfeita naquele programa Google Earth que a gente instala. Então eu vou tentar mostrar aqui algumas coisas aqui para vocês. Antes de nós falarmos efetivamente sobre orientação e navegação terrestre, não tem como abordar essa situação, essa questão, as técnicas, se nós não falarmos um pouco de história. Tá? Aqui vocês estão vendo uma breve animação do Google Earth. Ele está em 3D e é como se ele estivesse no espaço. Olha só, toda essa parte aqui ela está recebendo a luz solar e depois ela entra aqui numa zona escura. É quando começa a anoitecer e lá do outro lado da Terra vai estar de noite. Então aqui está de dia. Então cada um daqueles fusos que nós vimos no vídeo anterior, ele vai ter um determinado horário. Agora vamos pensar aqui, olha, tudo isso aqui que vocês estão vendo é o Oceano Pacífico. Então imaginem você um pontinho de nada, um negócio totalmente insignificante no meio dessa vastidão aqui, ó. Aqui tem um monte de ilhas, né? Vou tentar aqui, ó, virar aqui. Aqui está a Austrália, olha só, a Austrália, né? Aqui está a Ásia, aqui está a Índia, aqui fica o Japão, aqui está o Oriente Médio, aqui, ó, está a Europa e norte da África. Toda essa parte amarelada aqui é deserto. Depois vem a África Central, que fala que tem a região de selvas, tem a África do Sul. Aqui está a ilha de Madagascar. Aqui em cima está a Groenlândia. Lembra que eu mostrei no mapa anterior a Groenlândia em relação aqui ao Brasil? Olha onde o Brasil está aqui, ó. Aqui está o Brasil, aqui está a América do Sul. Então vejam só. Olha o tamanho dos Estados Unidos, Alasca, tá vendo? Então pensem assim, ó, o mundo conhecido, aquela época, era basicamente aqui, ó, conhecido pelos europeus, porque existiam povos que viviam nos outros continentes, aborígenes, tribos indígenas, né? Mas a dita civilização, ela nasceu nessa região aqui, ela se iniciou, na verdade, ela se iniciou mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? As civilizações mais antigas, os medo-persas, os acadianos, tá? Os sumero-acadianos, que eram os sumérios e os acadianos, são os povos mais antigos do que os babilônicos, inclusive. E eles foram a primeira civilização. Começou justamente aqui. Aí foi se expandindo, expandindo. Nós temos também civilizações avançadas para a época nessa região onde é a China. Então depois começou o pessoal a sair dessa área de deserto e vir povoando toda essa área aqui do Oriente Médio, onde fica aqui Israel, Jerusalém, né? E toda essa área aqui da Europa. Então o mundo civilizado era conhecido aqui nessa região. Tá? Vamos dar uma ampliada aqui, ó. Era aqui, ó, nessa região. Daí o que acontece? Para desbravar novos reinos, o pessoal, os comerciantes daqui, eles atravessavam aqui o Golfo Pérsico, tal, atravessavam por terra até chegar aqui nas Índias. Chamavam de Índias Orientais. É daqui que vinha toda a tapeçaria, a maior parte das sedas vinha aqui da região da China. Muita tapeçaria eles pegavam aqui nessa área dos povos do deserto, tá? Mas
Aqui tinha muita coisa de especiarias, ervas, temperos e muitas coisas que eram que dava a vida para conservar os alimentos e tudo mais que os europeus tinham. Então, os vasos, né, de porcelana, pedrarias, joias e outras coisas mais, vinha toda dessa região aqui para a região da Europa. Então, conforme os turco-otomanos eles tomaram Constantinopla, tomaram um monte de lugar dessas vias de acesso dos europeus até as Índias, foi necessário no período medieval aí eles começarem a desbravar outras rotas de navegação que tiveram que circundar todo o continente africano, desbordando ele até chegarem por rota marítima aqui, às Índias. Então essa foi a primeira situação e eles conseguiram. Então aqui eles chamavam de Cabo da Boa Esperança, porque tinha muitas ilhas pequenas, muita área de recifes de corais. Então muitos navios às vezes chegavam a afundar. Então eles chamavam esse lugar de dessa parte aqui do Cabo da Boa Esperança. Então o cara passou esse cabo aqui, ele estava na esperança que estava tudo bem, que conseguiria chegar com êxito, né, lá nas Índias. Mas num dado momento aparece o cidadão chamado Colombo, que até então eles acreditavam que a Terra era chata. E ele, lá inspirado pelos pensadores antigos, por Galileu Galilei e todos os outros, nessa época aqui a Europa era cristã, existia, estava no auge aqui da Santa Inquisição, então tudo aquilo que a igreja falava que era verdade e ponto, acabou. Então era inadmissível pensar ou falar que a Terra era redonda. Inclusive Cristóvão Colombo, ele foi levado ao confessor da rainha, Tomás de Torquemada, e ele foi colocado à prova. E dependendo do que ele falasse, ele poderia até ser considerado herege e ser morto em uma fogueira. Então ele usou a própria Bíblia, falando que Deus não tinha mandado, Jesus não tinha mandado pregar o evangelho para toda criatura no mundo inteiro. Então ele falou, então por que não através dos oceanos? E nisso ele queria provar que o mar, aqui esse mar, que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, né, que ele era transponível e que ele conseguiria dar a volta e chegar até as Índias, mas não indo para o Oriente, mas indo para o Ocidente. Então, com muito custo, ele conseguiu apenas 3 embarcações, uma nau e 2 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e arrumou a tripulação, que foi patrocinada pelos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e daí eles navegaram aqui, para o Ocidente e chegaram no que eles chamavam de Índias Ocidentais. Só que na verdade eles não chegaram nas Índias Orientais, né? Porque eles achavam que tinha chegado na Índia, mas pelo Ocidente. Na verdade eles descobriram um novo continente. Tanto que na morte de Cristóvão Colombo, ele ainda acreditava que tinha chegado nas Índias. E outro fator interessante é que o nome desse continente foi batizado justamente com um outro navegador que não tem nada a ver, porque ele era genovês. Então o pessoal tinha ali uma certa aversão, né, ao pessoal lá de Gênova, os italianos e tudo mais que tem direito. Eles queriam batizar com alguém que fosse ali da pá deles. Então eles deram o nome na terra de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Então o único lugar que foi batizado em homenagem a Cristóvão Colombo foi aqui, a Colômbia. Tá? Então olha só para vocês verem a vastidão do mar.
Aí vem aquela pergunta assim, ó, pensa bem, e se fosse aqui no Pacífico então? Olha só a quantidade de mar que tem, ó. E tem um monte de ilha. A pergunta é, como é que esses caras, um pontinho no nada, eles conseguiam saber exatamente onde eles estavam, se não havia GPS, se não havia mapas, como que esses camaradas faziam? E hoje nós temos bússola, temos mapa, e mal e porcamente a gente sabe usar, pessoal. Ainda tem para nós, não é porque todo o mundo inteiro praticamente esteja mapeado que não tem lugares que são desconhecidos. Isso não é verdade. Tá? A verdade é que se mesmo que tenha um lugar que foi mapeado, mas você não conhece, então ele é desconhecido. Sempre vai ser. A nossa área aqui mesmo, que nós chamamos de SIGSOR, né, Centro de Instrução do Grupo Sussuarana de Sorocaba, não é uma área tão grande. Ela dá 3,5 km por aproximadamente 2 km de mato. Ali já, às vezes, a gente acaba se perdendo, que é uma área conhecida. Imagina, então, essa vastidão aqui, ó. Vamos mostrar aqui a área que eu estou falando para vocês, ó. Aqui está o Brasil, aqui em cima está Manaus, tá aqui nessa parte. Aqui embaixo, ó, tá São Paulo. Então a área que nós vamos treinar, ela é aqui, ó, próximo de São Paulo, próximo de Sorocaba. Sorocaba tá aqui, ó. Olha só, ampliando, ó. A nossa área de treinamento é essa aqui, ó. Olha que legal. Olha que bacana, pessoal. Ela é cercada por uma represa enorme, a represa de Itupararanga. Então todo o nosso trabalho prático nós vamos fazer nessa área aqui, ó. E nós vamos apenas ir numa parcela muito pequena dela. E vocês vão perceber o tanto que é complicado a gente navegar, se orientar e chegar com precisão aos locais onde que a gente quer chegar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos agora ao nosso curso básico de orientação e navegação terrestre. Antes disso, nós vamos saber um pouquinho mais de história. Façam um bom proveito.